aqui. Beleza. Galera, então, bom dia, né, para começar. A gente tá entrando hoje na nossa última aula, né? Hoje vai ser uma aula mais curta em si, tem alguns últimos pontos para falar com vocês. E aí a gente conversa sobre a prova um pouquinho. Em relação aos trabalhos, né? Acho que quase todos vocês já enviaram. Quem não enviou, o prazo é hoje, né? Então tem até meia-noite aí para estar enviando, tá? Então não se apavore nesse sentido. Aí, pessoal, eu tô tentando dar um feedback, né, para vocês quando eu recebo o trabalho e tal. Alguns eu mandei um feedback aí, mais para vocês conseguirem no futuro organizar um pouco melhor o trabalho e dar uma melhorada, né? A não ser o do grupo que me enviou na semana passada, né? Que eu cheguei a abrir aqui na sala e consegui dar uma olhadinha e tal. Dar uma conversada ali na hora. Beleza. Pessoal, então o que falta a gente ver hoje, a gente fechar aqui nessa disciplina? A gente conversar sobre alguns últimos aspectos de controle de qualidade. Então, na semana passada a gente veio... Peraí, deixa eu aceitar aqui. A gente veio aqui e conversou um pouquinho sobre as atribuições, conversou um pouquinho sobre projeto e sobre compatibilização, e daí a gente parou por aqui. Então eu vou avançar daqui para frente. E aqui nessa parte final, né, a gente volta um pouquinho ali para controle de materiais em si, e aí eu trouxe para vocês uma listinha sobre o que tem, né, de responsabilidade da empresa, né, para que a gente faça esse controle de qualidade. Então, algumas aulas atrás aí a gente conversou sobre as ferramentas de controle em si, conversou sobre esses órgãos, né, que vão auxiliar a gente a direcionar quais são os controles de qualidade que tem que ser feitos, quais são as maneiras de fazer esse processo, né? A gente falou do programa de Habitat nacional e dentro desse programa de Habitat sobre esse sistema de avaliação das construtoras, que é o SIAC, que está aqui. Cadê? Aqui, o SIAC. Beleza. Aí, pessoal, o que faltou, né, a gente falar em relação a isso? Quais são esses tópicos? Então, o que a gente precisa dentro da construção em si, desse processo construtivo, tá controlando? Então, dentro, né, desse programa de Habitat, o SIAC traz para a gente algumas fases da construção que precisam ser acompanhadas, tá? Então, aqui estão essas fases macro, e se vocês forem ver, né, vai abranger vários pequenos passos, vários pequenos processos. Então, dentro dessas fases macro, a gente pode sim utilizar ferramentas diferentes, fichas de verificação, né, utilizar aqueles diferentes métodos, trabalhar com tabelas em Excel, trabalhar com algum tipo de programa, né, para ir conferindo como esse processo está andando e fazer essa análise de qualidade ao longo da obra em si. E aqui nós temos, então, parte de fundação, que é o início da construção em si. Aí vem lá a parte de concretagem, forma, armadura, concretagem em si e se tiver alvenaria estrutural. Aí vem parte de vedação e se for divisória leve, né? Então, quando a gente utiliza esses sistemas estruturais que são modulares, né? Que vai ter o fechamento com os painéis de drywall ou com os painéis de placas cimentícias. Revestimento interno e externo, tanto em ambientes secos quanto em ambientes úmidos. E aí entra lá, contrapiso, revestimento do piso interno e externo, nos dois ambientes, forro, impermeabilização e até a cobertura. Então, se vocês forem ver, né, pessoal, todos esses tópicos que o SIAC traz para a gente fazer a gestão de qualidade vão estar englobando quase que todos os serviços da obra em si, né, todas as suas fases. Aí vem lá, serviços relacionados às esquadrias, execução de guarda-corpo, né, para trazer segurança lá para o usuário, execução de pintura interna e externa, ela também vai entrar, e, claro, os nossos projetos complementares, então, instalação elétrica, hidrossanitária, gás e a parte de revestimento final ali, então, colocação de bancadas, louças e metais sanitários, essa parte também relacionada com instalações hidrossanitárias, mas para fechamento dos pontos de consumo.
Então aqui são alguns tópicos gerais para vocês entenderem da onde que vem esses sistemas de avaliação e o que a gente precisa estar ali atento, né? E estar ali verificando enquanto a obra está acontecendo. Obviamente que dentro de uma obra, dentro de uma reforma em si, não necessariamente a gente vai sempre passar por todas essas fases. Às vezes o contrato da empresa é um contrato mais pontual, então a gente vai o quê? Abranger uma dessas fases ou algumas dessas fases e vai fazer as verificações dentro, né, desse grupo, tá? É para a gente entender o que esse sistema de avaliação aí preza em relação à qualidade em si. Ok. Aí, galera, dentro da parte de controle de materiais, hoje o que a gente vai conversar um pouquinho mais, né, é conversar sobre 2 materiais principais, que são materiais aí muito comuns no dia a dia de obra em si. Aqui no nosso território nacional, né, é o tipo de estrutura mais utilizada, que é utilizando o concreto e o aço. Então, para a gente fechar aqui, vocês vão conhecer alguns dos testes principais que são relacionados com fazer essa análise de concreto e de aço, né? Ok. Alguns de vocês, né, chegaram até a ver isso comigo já em laboratório, né? Mas quem não viu, vamos conversar sobre isso aqui. Então, para concreto, como que eu faço, né, essa verificação do concreto? Então, o concreto é um dos nossos materiais básicos, né, para realizar estruturas em si. E ele vai ter 2 fases. Então, ele vai ter uma fase onde ele vai estar fresco, e a gente tem um ensaio para fazer essa análise dele no estado fresco, e ele vai estar endurecido. Então, ele vai hidratar e ele vai endurecer, e que aí gera o nosso material concreto em si, né, que a gente analisa e utiliza, né, a sua durabilidade ao longo do tempo. Então, como que eu consigo testar um material como esse? Quais que são os ensaios básicos para a gente fazer essa análise? Então, eu trouxe para vocês aqui, são 3 ensaios básicos, 2 de concreto endurecido e um dele no estado fresco, né, que são o principal, e ainda um ensaio de aço, né? Então, vamos conversar sobre isso. Para começar, né, pessoal, a gente precisa o quê? Pegar uma amostra. Então, dentro de uma mistura de concreto, né, um volume de concreto em si, a gente faz uma coleta de amostra e vai moldar com essa quantidade de amostra ali, com essa quantidade de material, alguns corpos de prova, tá? Esse é o processo de moldagem. Esse processo de moldagem dos corpos de prova, né, a gente molda normalmente corpos de prova no formato cilíndrico. E aí eles podem ter 3 tamanhos. Então, nós temos os moldezinhos que tem tamanho 5x10. Normalmente esses daqui são utilizados também para argamassa. Deixa eu escrever mais para cá. Argamassa. Porque eles são bem pequenos, né, pessoal? E aí a gente não necessariamente consegue pegar o concreto inteiro, pode ficar uma brita para fora e tal. Então, eles são mais utilizados para argamassa. Aí nós temos o padrão para concreto, que são os corpos de prova 10x20. Então, esses é o tamanho padrão, né? Então, é 10 centímetros e 20 centímetros de altura. E nós temos um corpo de prova grande, que é o corpo de prova 15x30. O 15x30, pessoal, normalmente ele é utilizado quando a gente está usando britas maiores. Então, quando a gente está com concreto que tem, né, uma composição mais pesada, que a gente chama, um concreto do tipo massa, que a gente usa grandes rochas, né, de agregado ali, graúdo, para fazer a composição desse concreto. Quando que eu utilizo concreto massa normalmente? Em estruturas de grande porte, a exemplo aí as barragens, que eu vou precisar de muito volume de material, né? Em uma brita pequena eu precisaria de muita brita
E aí, com essas rochas maiores, eu consigo reduzir um pouco do volume necessário e também trazer resistência. Então, aí eu iria para um 15x30. Eu posso sim moldar com um concreto normal, um corpo de prova 15x30, mas eu vou precisar de muito material para fazer a moldagem. Daí não vira uma amostra, né? Eu uso um volume muito grande, então depende da situação. E aí, para a gente moldar esse material da amostra, nós temos uma normativa que traz um procedimento, é essa aqui. A 5738 de 2016. E aí, nessa normativa, a gente vai ter o corpo de prova sendo realizado com 2 camadas e 12 golpes. Ou seja, a gente vai pegar um corpo de prova metálico e vai inserir ali dentro dele metade, né? Vai preencher ele até a metade. E aí a gente realiza 12 golpes com uma haste metálica. 12 golpes. Para adensar esse material. É um adensamento do tipo manual. Então, 12 golpes e aí preenche, né? Até a parte de cima, até o final. Mais 12 golpes. Terminou os 12 golpes, a gente rasa a superfície para deixar ele bem lisinho e aí deixa ele secar. O ideal, pessoal, quando a gente faz essa moldagem de corpo de prova, é que ele tenha o mesmo operador. Então, que seja a mesma pessoa que faça todos os corpos de prova. Por quê? A força do operador, como o operador vai movimentar essa haste, influencia. Então, se forem pessoas diferentes, né, fazendo a moldagem em si, os corpos de prova vão sair diferentes. E isso vai fazer diferença na hora que a gente for para os ensaios em si. Então, é ideal que a mesma pessoa faça todos os corpos de prova. E quantos corpos de prova que são, né? A nossa normativa de resistência à compressão, que é o ensaio básico para o qual a gente vai utilizar esses corpos de prova, ela delimita no mínimo 2 corpos de prova. Então, 2 corpos de prova para cada idade que eu for romper. Então, quando eu vou fazer o ensaio, 2 corpos de prova. Beleza. 2 corpos de prova é o mínimo, mas é o ideal? Não necessariamente, tá? Dentro da área de pesquisa em si, de análise de material, né, de trazer esse controle tecnológico, tem uma conversa que eu, inclusive, concordo, que é uma conversa de trazer pelo menos 3 corpos de prova sempre que for possível, para a gente conseguir eliminar situações que estejam estranhas. Então, vamos dizer, peguei esses corpos de prova, fiz 2. E aí eu levei para o laboratório e eu vou romper em resistência à compressão. Já vou mostrar um ensaio para vocês. Aí o que vai acontecer? Um deles deu 40 MPa. Então, 40 MPa de resistência. O outro deu 15. Pela normativa, ela permite que a gente elimine o menor e fique só com o maior. E aí eu tô seguro, né, para dizer que todo o meu concreto vai ter essa faixa de resistência aí de 40 MPa, era mais interessante eu ter o quê? Um terceiro corpo de prova, para eu ver qual é a situação que está acontecendo com aquele concreto. Deu muita diferença. Então, mesmo que a normativa permita que a gente tire o menor, dá um pouco de medo. Então, vamos dizer que eu tenho lá um terceiro corpo de prova e ele vai dar ali 17 MPa. Opa, ele deu 17, então esse aqui tá fora. Provavelmente ele foi adensado em excesso, foi outra pessoa que fez, ele ficou muito fechado em comparação com os outros 2 e ele deu uma resistência bem maior, então ele tá fora. Ou, por exemplo, fiz o terceiro corpo de prova e ele deu 35. Beleza, então realmente eu posso eliminar esse e eu posso ficar com o maior, ou fazer uma média entre os 2. Então, me dá uma perspectiva um pouco melhor do meu controle, né, da minha mistura. Então, se vocês puderem, dentro da vida profissional, fazer o uso de 3 corpos de prova, vocês ficarão mais seguros em relação a resultados, certo? Peraí.
E além disso, né, pessoal, o adensamento ele pode ser feito, então, de forma manual, com as hastes metálicas, e ele pode ser feito através de uma mesa vibratória. Tá? Dá para fazer esse processo também. Então, colocar o nosso corpo de prova ali em cima de uma mesa e ela vai vibrando e vai adensando. Também dá para fazer. Deixa eu até pegar uma imagem aqui para vocês, né? Eu tenho algumas do pessoal fazendo os corpos de prova. Galera, minha internet tá um pouco lenta, mas já vai, não se preocupe. Que realmente, assim, chegou na última semana, o negócio ficou pesado. Eu espero que continue funcionando para eu pelo menos montar as provas. Pera aí. Esse aqui a gente usa também. E um corpinho de prova. Cadê? Eu ainda não salvei todas elas. Ai, minha filha. Pera aí. Só um segundo aqui. Dois. Realmente não abriu ainda. Tá, deixa eu pegar de outro aqui que tá mais fácil. Queria pegar um da turma de vocês, mas não. Nossa, tá bizarro aqui, pera aí. Ó, essa aqui funciona. Então, o processo é esse aqui, ó, pessoal. Né? Então, o cara vai realizando a moldagem dos corpos de prova e vai, né, sempre o mesmo operador, isso que eu falei pra vocês, e aí ele vai adensando e aí na sequência ele vai rasando a superfície, vai deixando ela arrumada para o corpo de prova ficar inteiro, ficar íntegro, né? O processo é esse aqui. Deixa eu tirar os coisinhos aqui, certo? Peraí. Canetinha. Aí, ó.
Então, ele vai realizando esse processo. Preenche até a metade, faz os 12 golpes, preenche até em cima, faz mais 12, rasa a superfície e aí deixa secar. Aí a minha pergunta, alguém já fez? Conhece? Faz todo dia, não aguenta mais? Nunca vi. Não? Não chegaram a fazer? Não. Então vamos tentar aí nas próximas disciplinas a gente faz alguns. Eu fiz com o pessoal de Sistemas 1, né? Mas realmente daí como a gente tá em local mais reduzido, nessa situação de pandemia, né? Não foi todo mundo que conseguiu ir. Conseguiram ir em algumas aulas, né? Daí a gente fez alguns corpos de prova. Então nas próximas a gente vai se organizando para fazer mais também, né? É que quando eu fiz Sistema 1, a sala tinha mais de 100 alunos. Meu Jesus, daí não tem como mesmo. Imagina que loucura, eu com 6 no laboratório já fico louca. Sim, era uma loucura. Que era várias de arquitetura e várias de engenharia, né? Ah, tudo junto, né? Acho que agora engenharia não faz mais essa disciplina, pelo menos eu nunca peguei uma turma de engenharia desde que eu entrei. Peguei só arquitetura, né? Daí fica um pouco mais controlado ali. Que normalmente quando a galera de civil faz isso muito, meio direto, né? Tanto esse aqui quanto o ensaio fresco. Aí eles não dão nem bola pra mim. Daí, esse ensaio, eu faço o tempo todo. Eu penso, nossa, acho tão legal. Então tá bom, né? Galera, o que acontece na sequência da coisa? Então depois que a gente faz o quê? Essa moldagem, né? O corpo de prova vai passar por um processo de secagem. Então, ele vai ficar lá, né? No local em si. Então, normalmente ele leva aí umas 24 horas para ele secar por completo. Dependendo se tiver um tempo um pouco mais úmido em si, ele leva pode levar até 48 horas para secar. Depois que ele seca, a gente retira ele do molde. Então, tira ele desse espaço aqui. Certo? Minha caneta. Poxa, caneta. Até tu. Aqui, retira ele, né? E ele vai ficar solto. Aí, quando ele ficar solto, a gente vai levar ele para o processo de cura. Então, pessoal, assim como a gente tem que fazer cura do concreto lá na obra em si, para garantir que essa umidade fique dentro da mistura, para realizar o processo de hidratação, aqui também. Então, a gente precisa o quê? Garantir, né, que o corpo de prova hidrate ao longo daquele tempo, para a gente realizar os ensaios com um corpo de prova com a hidratação completa. Então, nós vamos fazer um processo de cura. Então, o processo de cura ele pode ser feito de duas formas. Ele pode ser feito com o uso de uma câmara úmida. E aí a câmara úmida ela é um espaço, ao contrário mais ou menos do que é uma estufa. Então, é um espaço ali onde a gente consegue alocar os corpos de prova. E ali vai ter uma temperatura ambiente, então uns 23 graus Celsius, 24 por aí, mas a umidade é muito alta, então fica aí acima de 95% de umidade, então fica bem úmido. Para quê? Para aquela água, né, que está presente dentro da mistura, ela ser utilizada para hidratação e não ser evaporada para fora do ambiente e evitar que o concreto hidrate. Então a gente garante que ele fique umedecido. Professora, mas né, eu não tenho uma câmara úmida, o que eu faço? Eu posso colocar ele imerso em água. Então, outra opção que a gente tem, né, é deixar ele imerso em água até o momento do ensaio. Então, colocar ele num balde cheio com água, né, colocar ele num tonel ali que tem água, numa caixa que tem água. Então, deixar ele completamente imerso, né, até a gente realizar o ensaio. Então, não precisa necessariamente ter uma câmara úmida no local, tá? Dá para deixar num balde com água e ele hidrata ali dentro tranquilamente. Quando que eu tiro? Galera, essas amostras, né, que são usadas para ensaio de laboratório em si, que não vai, né, ter utilidade estrutural ali na obra e tudo, até o dia de romper. Então, não precisa retirar antes. Deixa até o dia de romper e aí vai fazer o rompimento, né, com ele daí curado completamente. Então, deixa até o dia que tá marcado. Beleza, tirei o corpo de prova, é o dia de fazer os ensaios. Aí, o que vai acontecer? Galera, cada corpo de prova,
é único, ele é um serzinho e ele tem vontades. Então a gente precisa arrumar ele, mesmo ele tendo, né, uma superfície super lisa, mesmo ele tendo sido preparado com o maior carinho do mundo, ficou lindíssimo, ficou perfeito. Mesmo assim, a gente precisa linearizar a sua superfície. Esse processo de linearizar a superfície, ele pode ser feito de duas formas. Ele pode ser feito com o uso de umas plaquinhas de borracha, que são plaquinhas de neoprene, são disquinhos de neoprene. Dá para fazer dessa forma. Esses disquinhos são tipo uma borracha mesmo, a gente tem ali no laboratório da Unopar, utilizamos ele. E aí eu vou colocar tanto na parte de baixo quanto na parte de cima, para eu realizar o ensaio. Aí, consequentemente, a hora que está realizando o ensaio, a prensa ela vai dar uma densada nessa borracha e vai dar uma linearizada na carga para a gente conseguir uma resposta de ensaio que seja, né, significativa. Então, ele serve para linearizar qualquer pequena regularidade que possa ter ficado na superfície do corpo de prova. Beleza, esse é um método. O outro método que a gente tem é esse que está aparecendo aqui. Esse método, pessoal, é o método do capeamento. Então, o método do capeamento é a gente fazer uma capinha de enxofre em cima do corpo de prova. Então, o processo é assim: o enxofre ele vai estar num estado endurecido, e aí ele não tem cheiro, nada, beleza. Aí a gente vai para uma estufa, então para um local controlado, com uma saída, né, de ar para sair aquele gás de enxofre, faz o processo de aquecer o enxofre, ele vira tipo uma pasta. Virando essa pasta, a pessoa responsável, né, o técnico, vai realizar a montagem dessa capinha. Então ele coloca uma capa aqui em cima do corpo de prova e na parte de baixo também. E aí ele seca bem rápido, então à medida que ele vai voltando para a temperatura ambiente, ele vai endurecendo e forma uma capinha inteira ali na superfície. Ela fica bem lisinha e ela consegue fazer esse processo que o neoprene faz. Então, linearizar a aplicação de carga para a gente ter um resultado de ensaio que seja satisfatório. Galera, esse processo do capeamento com enxofre, ele é sim bem complicado, então tem que ser uma pessoa que saiba o que está fazendo, tem que ser uma pessoa que esteja com os EPIs corretos, porque a hora que o enxofre é aquecido, ele solta gases, né, que são tóxicos aí para o ser humano, então não é qualquer pessoa que faz, tá? Tem que ter um local controlado para fazer esse processo. Eu já vivi uma situação bem pesada com esses negócios que foi... Não, eu não fazia, né? Não se preocupe. Que foi pegar fogo num laboratório por causa de queima de enxofre. Então, né? Vamos evitar, certo? Faz com cuidado. Daí foi uma evacuação e ficou um cheiro de ovo podre, assim, que foi uma beleza. Né? Daí, todos os alunos de iniciação de mestrado ficaram chateadíssimos que a gente teve que ir embora mais cedo aquele dia, certo? Com uma história muito louca para contar. Deixa eu mostrar para vocês, acho que eu tenho um capeado aqui. Mas é um processo bem louco que acontece. Montagem. Seios mecânicos. Montei só as moldagens aqui. Os corpos de prova. Ah, deixa eu mostrar para vocês a mesa. Acho que aqui eu tenho uma foto da mesa, ó, vibratória, como que ela funciona. Que eu tinha uns corpos de prova um pouquinho diferente. E daí eu tive que usar a mesa para fazer o adensamento, senão eu ia quebrar. Aqui, ó. Isso aqui é uma mesa, né, vibratória para fazer o adensamento de corpo de prova.
Eu tinha alguns corpos de prova que eram prismáticos, né? Aí a gente colocava em cima de uma mesa vibratória, e daí ela vibrava sozinha, e aí ela ia espalhando a minha mistura, né? E ficava assim, ó. Deixa eu mostrar a sequência. Esse aqui é o mesmo material, né? Antes de ser vibrado e depois de ser vibrado. Ó, daí ele fica lisinho, a gente só dá uma ajustada, né, na superfície em si. E fica bem bom também, bem adensadinho pra gente conseguir deixar secar o material. E existiam outras coisas dentro. Ok? Galera, depois que a gente passa por esse processo, então, de secagem em si, de endurecimento, o que vai estar acontecendo? A gente vai realizar um ensaio básico, e esse ensaio é um ensaio de resistência à compressão. Então, vamos falar sobre ele. Depois eu volto para o outro ensaio no estado fresco. Esse aqui. Galera, nesse ensaio, a gente vai ter o quê? Que a carga vai ser ali aplicada no meu corpo de prova até ele quebrar. Então, a gente vai fazer uma aplicação de uma carga de compressão. Então, a carga de compressão é uma carga de tentar apertar o material, de reduzir a sua seção, né? A gente faz carga nesse sentido. Então, tá aqui o material, eu faço a aplicação assim. A gente vai apertar o material até ele quebrar. E aí, esse ensaio, então, é para ele que a gente molda aqueles corpos de prova. Ele tem uma normativa também, que é a 5739 de 2018. E aí, galera, no processo desse ensaio que a gente precisa linearizar a superfície para fazer uma aplicação de carga o mais retinho possível ali no meio do corpo de prova. E aí, esse valor de resistência à compressão que a gente utiliza para fazer o projeto estrutural. Então, é com ele que a gente se baseia, ou seja, lá na minha obra, eu preciso garantir, né, no processo de confecção do concreto, que ele chegue na resistência à compressão que foi utilizado em projeto, para a gente ter uma durabilidade dos nossos materiais, para que eles consigam segurar as solicitações de carga da estrutura, para que consiga, né, ter a qualidade que eu estava esperando ali no momento de projeto. Beleza. Como que a gente realiza esse ensaio, então? Então, qual que é o objetivo dele, né, na hora que a gente está fazendo? É a gente fazer essa aplicação de carga e analisar quanto de carga que ele vai conseguir segurar, né, ao longo de um tempo. Então, a normativa, ela traz uma velocidade média, uma velocidade contínua, que a gente vai aplicando carga até romper o corpo de prova. Hoje tem algumas prensas, né, que são mais digitalizadas, e aí a gente consegue programar ela já para fazer essa aplicação de carga na velocidade correta do ensaio. Então, só dá um início ali na prensa e ela começa e vai aplicando carga. A prensa que a gente tem aqui na Unopar, ela é um pouco mais antiga, então essa aplicação contínua ela é um pouquinho mais rápida do que o que a normativa pede, mas também funciona, não é uma margem tão grande assim, né? A gente precisa ver o valor aí um pouco mais... ela vai dar esse valor de carga em si, né? Daí a gente precisa ter um cuidado um pouquinho maior, mas também funciona tranquilamente. Qual que é o resultado em si de resistência? Então, uma das coisas que vocês precisam entender em relação a esse valor é que ele não é uma medida de força, ele é uma medida de tensão. Então, ele vai ser força aplicado em uma área. Deixa eu pegar o meu corpinho de prova. Eu fiz um 5x10, mas eu não peguei ainda, eu tenho um bem menorzinho aqui que eu fiz para o TCC. Ó, esse é um corpinho de prova cilíndrico. Galera, o que a gente vai ter acontecendo no corpo de prova? A gente vai fazer a aplicação de carga em cima, ou seja, a área de aplicação de carga vai ser a base do corpo de prova, essa parte redonda, certo? Esse círculo. Então, a gente vai levar em consideração a aplicação de carga no corpo de prova nessa base, certo? Vai ser uma aplicação de tensão, força, a carga em si sobre a área da base do corpo de prova.
Essa é a medida de resistência à compressão, é sempre força sobre área. Então, é uma medida de tensão. Por isso que a gente precisa, né, no processo de fazer a resistência à compressão, conhecer a área da base de cada corpo de prova, mesmo eles tendo um valor padrão, eles vão variar um pouquinho, e aí a gente faz essa análise da base, aí a gente vai ver qual é a carga que chegou a quebrar o meu corpo de prova, e para a gente conseguir o valor de resistência à compressão completo. Além disso, pessoal, qual que é a idade que a gente precisa fazer a resistência à compressão? Então, a nossa idade básica de resistência à compressão é 28 dias. Por quê? Dentro de pesquisas bibliográficas e de laboratório também, ao longo, né, da evolução aí do estudo de materiais de construção, foi definido que aos 28 dias a gente tem uma resistência à compressão, né, uma hidratação do concreto de praticamente 100%. Então a gente considera que aos 28 dias a gente vai ter o que a gente chama de 100%. Dali para frente vai ter aumento dessa resistência? Vai, pessoal, só que é muito pouco em relação a essa evolução inicial. Então ele vai ao longo dos anos crescendo um pouquinho, vai crescendo, só que esse crescimento é muito mais brando, muito mais reduzido em comparação com esse crescimento que acontece nos primeiros dias. Então a gente se baseia nos valores que são obtidos aos 28 dias. Esse seria o nosso 100%. Beleza, professora, mas eu não consigo fazer a resistência à compressão aos 28 dias. Tá muito longe para mim. Não faço esse valor, fica meio puxado eu esperar um mês aí para fazer o ensaio. Posso fazer antes? Pode fazer antes. Então, a gente pode fazer em datas, né, anteriores aos 28 dias e jogar uma proporção. Então, trabalhar mais ou menos ali com uma proporção para fazer uma projeção de quanto que vai chegar aquele concreto aos 28. Dá para trabalhar nesse sentido também. E aí nós temos aqui, posso fazer com 1 dia, com 3, com 7, com 14. E aí eu faço uma projeção para ver quanto que vai estar atingindo aos 28. Então, ali, aos 14 dias, vai atingir mais ou menos 80%, né, 80% da resistência em si, da hidratação. Então, posso trabalhar com esse valor aí dos 80% aos 14, em 7 dias, mais ou menos 60. Então, a gente tem algumas definições, né, que já são conhecidas e a gente pode trabalhar com elas. Pessoal, é muito comum a gente fazer esse processo, né, de fazer a resistência à compressão em dias anteriores ao 28 dias, quando a gente precisa de uma resposta rápida. Então, por exemplo, uma fábrica lá de estruturas pré-fabricadas, eles não podem esperar 28 dias para entregar para o cliente e garantir para o cara que aquela mistura tem a resistência que ele está pedindo. Eles precisam testar aquela mistura e já produzir a peça. Então, testa a mistura, pega a amostra, rompe com 1 dia e faz uma proporção para ver mais ou menos quanto tempo que vai estar, né, levando. E aí, já faz essa ideia. Não, vai chegar a atingir nos 28 dias a resistência que eu quero. Joia. Roda, né, a mistura e faz a peça. Então, em situações como essa, a gente pode, sim, com certeza, trabalhar com idades anteriores. E, né, em alguns casos, também continuar depois dos 28. Então, fazer um rompimento com 60 dias, com 90 dias, a gente consegue ter uma análise maior do crescimento, né, da resistência e da hidratação que vai estar acontecendo naquele concreto. A gente consegue ver essa evolução também. Bem tranquilo, dá para trabalhar assim. Ok? Esse aqui, conhecem? Já viram? Alguém aí já viu um resistência à compressão? Completo? Não. Não?
Eu, Os meus alunos de sistemas aí já viram? Assim com você, né, professor? Pessoal de civil aí já viu? Fazem bastante? Olá, bom dia, prazer, Tassiane. Pra quem não me conhece. prof, acho que só tá nós duas na aula. Eu tô vendo, né? O último dia a gente acha que ia ter uma interação, um negócio, né? Iludindo a professora. Galera, esse aqui seria o ensaio básico, né? Olá, tô mandando já vi, viu? Wilson já viu, imaginei. Esse ensaio é um ensaio básico, tá, pessoal? Dentro da parte de controle tecnológico, é sempre recomendado que a gente faça ensaios que são esse aqui e o ensaio no estado fresco. São 2 ensaios básicos e eles devem ser feitos em várias situações, né? Deixa eu mostrar para vocês as situações. Eu tenho aqui na outra disciplina. Rapidinho, só para vocês entenderem quando que é recomendado da gente fazer retirada de amostra para levar um ensaio de resistência à compressão, para vocês terem um controle tecnológico daquele material. Esse tipo de ensaio, pessoal, ele é feito tanto para concreto que é moldado em obra, então, né, tá moldado ali na betoneira, beleza, quanto para caminhões betoneira que vocês estão comprando, concreto usinado. Mesma coisa, mesmo tipo de ensaio, tem que fazer essa análise. Então, o que é recomendado de vocês fazerem é isso aqui, ó. Para que vocês tenham um controle do material por completo, assim. É realizar esses ensaios, então, na primeira concretagem ali, primeiro preparo de concreto do dia, porque é a primeira mistura, né, em si, isso para moldados em obra. Quando tiver interrupção da concretagem de pelo menos 2 horas, então ficou 2 horas parado esse processo, aí vai voltar e vai criar mistura de novo. Aí pela mudança em si, pelo tempo, né, de parada, realizar de novo esses ensaios, resistência à compressão e o ensaio no estado fresco, que é o slump test. Quando tiver troca de operador, porque sim vai influenciar a mão da pessoa, quem está colocando, quem está mexendo na mistura, vai influenciar também, né? E a hora que tiver troca de operador também no corpo de prova. Então, vamos dizer que era uma pessoa que estava fazendo, aí essa pessoa vai sair ali do turno, vai trocar, vai começar outro operador para lidar ali com as amostras. Faz mais um corpo de prova, mais alguns corpos de prova, porque agora mudou de pessoa. Então, vai influenciar também no resultado. Então, ter esse cuidado nessas situações. Além disso, concreto usinado a cada caminhão betoneira que chegar. Chegou a caminhão betoneira, realiza ensaio de slump test, consistência, e realiza ensaio de resistência à compressão. É uma segurança, né, que vocês estão tendo em relação ao material, tá? E como que ele como que ele vai estar, né, atuando dentro da tua obra. Se você fizer um ensaio de resistência à compressão de um caminhão betoneira que você comprou e ele não chegar na resistência, você pode sim acionar os seus direitos como consumidor. Então, né, você não está conseguindo o que você tinha comprado. Então, vocês podem utilizar isso como um respaldo técnico, certo? Então, além do ensaio de resistência à compressão, a gente tem um ensaio no estado fresco. Vou mostrar ele agora, né? Que é este ensaio aqui. Deixa eu tirar essa foto, peraí. Eu já mostro ela. Galera, esse ensaio
é um ensaio para a gente realizar no concreto quando ele está úmido, quando ele está, né, antes do processo de utilização, antes do seu endurecimento. Esse ensaio é o ensaio do abatimento no tronco de cone, ou vocês podem ouvir ele assim também, o slump test. Ok? Esse ensaio vai fazer o quê? Ele vai ser essa medida de consistência do concreto no estado fresco. E a gente tem uma normativa para ele também, que é a NM 67 de 98. Então, a gente vai conseguir, através desse ensaio, né, conseguir ter essa visão de como que o concreto está no estado fresco. Então, a gente consegue ver como que está a sua junção ali de elementos, se ele é um concreto um pouco mais seco, se ele é um concreto um pouco mais fluido, se ele está dentro do que eu pedi de consistência lá na hora de realizar a compra em si. Então, eu preciso de um concreto mais fluido para levar para pavimentos mais altos, para ele ser bombeado, então ele tem que ter uma consistência mais fluida. Ou não, eu quero um concreto um pouco mais seco, né, com uma consistência média aí, para fazer aplicação aqui em fundação. Beleza, então a gente consegue ter essa visão de como que tá a mistura. Lembrando, né, pessoal, que no caminhão betoneira, a gente vai fazer a mistura durante o processo de transporte. Então é importante fazer esse ensaio a hora que chega o caminhão betoneira, para ver se a mistura está dentro desse intervalo que a gente precisa. Se não tiver, é responsabilidade da empresa ajustar essa consistência para a gente conseguir utilizar. Então, tem que fazer essa análise porque pode ter mudança durante o processo de transporte. Como que é feito o ensaio? Então, esse processo de ensaio, a gente vai ter um conezão aqui metálico, vai ter uma base, a base pode ser uma base metálica, ali no laboratório a gente tem algumas bases metálicas, pode ser uma base de madeira em si, uma tábua de madeira, ou pode ser, né, uma região ali de piso que esteja mais linear, né, uma superfície mais lisa. Aí a gente vai realizar o preenchimento do cone. Então, nós vamos pisar nessas alças aqui, ó, nessas duas alças, fica pisando, e a gente vai fazer o preenchimento com a mistura de concreto. Então, nós vamos fazer o preenchimento em 3 camadas. Então, eu coloco 1/3, mais ou menos, aí eu pego aquela haste metálica, 25 golpes, para adensar aquele concreto. Aí eu venho para cá, mais 1/3, mais 25 golpes. Preencho até em cima, mais 25 golpes. Aí eu vou rasar a superfície. E daí sim eu vou fazer o quê? Vou retirar o cone, então eu vou subir ele. Vou virar ele ao contrário. Vou utilizar a minha haste como base e vou medir a altura que o cone de concreto desceu. Lembrando que a mistura de concreto é uma mistura fresca, certo? Então ela vai, né, dar aquela arrumada, dar aquela adensada, então ela desce, dependendo da sua consistência. Então, se for um material que é mais fluido, consequentemente ele vai descer mais, ele vai abrir mais. Se for um material que é um pouco mais seco, ele vai segurar mais e vai ficar ali com um abatimento um pouco menor. Então, ele não vai descer tanto. E aí, a gente faz essa leitura em milímetros. E sempre de acordo com a parte de baixo da haste. Chegando lá no meio do cone de concreto que ficou. E aí, a gente vai ver, desceu 5 centímetros, então é 50 milímetros, né? Desceu 10 centímetros, então é 100 milímetros. A gente faz essa medida em milímetros. Galera, através dessa consistência, eu consigo definir se esse material é utilizável para o que eu preciso. E aí eu trouxe aqui para vocês algumas definições, né, básicas. Obviamente pode sair um pouco fora disso e funcionar do mesmo jeito, mas para vocês terem conhecimento, né, em si, algumas definições básicas de slump. Então, para fundação, um abatimento que seja um pouco menor, então vai ali uns 5 centímetros, chegando aí em 4, indo até 6, mais ou menos. Estrutural, 60, mais ou menos 10.
Bombeável, então a gente quer um concreto que seja mais fluido. 90, então que desça um pouco mais. Concreto aparente, a gente quer um concreto que seja mais fácil de ser aplicado, mais trabalhável. Então, quanto mais fluido ele for, mais fácil de ser aplicado ele vai ser, mais leve ele fica. Então, né, o abatimento sendo maior, ele fica mais fácil de fazer esse processo de aplicação. Aí tem algumas definições aqui básicas para vocês. Aí uma das coisas que eu quero deixar clara, né, também não é novidade aí para quem trabalha na área, mas eu gosto sempre de lembrar sobre isso. Quando eu falo mais fluido, eu não estou necessariamente falando com mais água, certo? A gente tem uma relação muito direta de quantidade de água em relação à resistência. Pessoal, quanto mais água eu tiver dentro do meu concreto, mais poros eu vou ter e menor vai ser a minha resistência. Então, a resistência desce quando eu vou acrescentando água. Então, um dos maiores problemas que a gente tem dentro de obra, principalmente com concreto que está sendo moldado no local, e eu vejo que é um dos objetivos, aí, um dos porquês da gente comprar tanto concreto usinado, porque o controle tecnológico é bem mais preciso, né, em relação a isso, é que mesmo a gente colocando o traço certinho, mantendo a mistura, é muito comum do cara pegar o concreto e falar: não, esse concreto está muito seco, está muito pesado, está difícil de movimentar, vamos deixar ele um pouco melhor. E faz o quê? Taca água. Então pega um balde com água, uma mangueira com água e coloca a água dentro da mistura. Aí realmente o slump test dela vai baixar, né? Vai ficar um slump maior ali, o cone baixa, e a gente vai ter uma mistura mais trabalhável, mais fluida. Só que quando eu acrescento água, eu estou baixando a resistência. É uma proporção direta que a gente chama de lei de Abrams, tá? Esse é um processo que acontece para toda mistura de concreto e gera um gráfico assim. Aqui resistência, aqui água. À medida que eu vou aumentando a minha água, eu vou reduzindo resistência. Proporção direta, pessoal. Isso é estudado e funciona para qualquer tipo de mistura de concreto. Aí o que acontece, pessoal? Como que eu consigo, então, deixar o meu material mais fluido sem colocar água, sem mexer na resistência? Né? Antes da gente falar disso, por que reduz a resistência? Né? Por que a água reduz a resistência? Então, pessoal, dentro da parte de estudo de materiais, ficou definido que o quanto que o concreto precisa de água para se hidratar é uma relação água-cimento de 0,35. Isso aqui é o que o cimento usa para hidratação, 0,35. A nossa normativa permite a gente chegar num água-cimento, numa quantidade de água de até 0,60, 0,65, dependendo da mistura de concreto. Galera, toda essa diferença é água que está sobrando. Então, se eu tiver água além disso aqui, essa água vai evaporar, tá? Ela não tem objetivo de estar ali dentro. E essa água vai evaporar e o que fica no lugar? Vazio. Então fica um poro, fica um espaço vazio. Consequentemente, né, eu vou ter menos material formado naquela região e aí eu vou ter vazio. Se eu tenho vazio, eu não tenho material, eu não tenho resistência. Por isso que à medida que a gente vai colocando mais água, vai reduzindo a resistência proporcionalmente, certo? Aí, beleza. Tá, professora, colocar água não é legal. Não é legal. O que eu posso fazer para deixar uma mistura mais fluida? Então, vamos dizer que eu tô com uma mistura de concreto, só que ela tá muito seca. E eu preciso que ela fique um pouco mais trabalhável, um pouco mais fluida, para conseguir, né, fazer a sua utilização. Eu posso utilizar um material que é o aditivo. O aditivo é um produto químico que a gente utiliza muito, muito pouquinho e ele vai funcionar para abrir um pouco dessa tensão superficial do concreto, né? E vai deixar ele mais fluido. Então, a composição química do aditivo, ela não é muito revelada porque é um produto comercial e a galera das empresas não libera completamente, mas a gente sabe que dentro dessa composição química tem alguns elementos que são os surfactantes.
Os surfactantes são os materiais aí que tem no shampoo, por exemplo, que tem no detergente. Então, são partículas que geram aquela espuma que a gente conhece em si, que dão essa fluidez, né, para as coisas, para a gente conseguir fazer limpeza, né, do cabelo ou limpeza de louça e tal. Então vai ter alguma coisa parecida com isso. Quando a gente inclui isso dentro da mistura de concreto, a gente consegue reduzir um pouco dessa tensão superficial entre os grãos e fazer com que, né, essa mistura se adense um pouco mais e fique mais fluida. E quando eu faço a adição, né, coloco a presença do aditivo na mistura, eu não estou colocando água. Então eu não interfiro na resistência e eu consigo trazer essa fluidez que eu preciso. E não é um material caro, tá, pessoal? Se eu não me engano, um galão aí de 18 litros, que eu estava olhando com o pessoal algumas aulas atrás, é R$100 e poucos. Então, é bem tranquilo. E a gente usa muito, muito pouco, tá? Para conseguir fazer esse aspecto aqui. Então, se vocês olharem aqui, essa é a mesma mistura de concreto, sem aditivo. Olha o abatimento dela aqui. Beleza. É um abatimento, né? Deve dar aqui o quê? Uns 3 centímetros, mais ou menos. 30 milímetros, vamos dizer assim. Beleza. Aí eu fui lá, não, essa mistura tá muito seca, eu preciso que ela esteja um pouco mais fluida. Coloquei o aditivo. A hora que eu coloco o aditivo, o que que acontece? Baixa. Então ele deixa bem fluido o meu material, né? E daí eu consigo aplicar ele em outras situações que eu não tinha pensado inicialmente. Então foi lá para um 150 milímetros, a mesma mistura. Galera, as proporções de aditivos são muito, muito pequenas, tá? É uma quantidade, né, uma dosinha de remédio ali. Então, vai ali no máximo até um 10% da mistura. Eu testei com o pessoal em sala 3%, ficou muito. Testei 1%, ficou muito. Testei 0,5%, ainda tá muito. Eu vou testar aí nas próximas, talvez 0,1, 0,2, pra gente ver como que ele fica. Então ele consegue abrir esse material. E é uma das coisas que vocês podem até ouvir falar, né? Em algumas situações de concreto, que antes a galera utilizava detergente dentro da mistura de concreto. É meio que nesse princípio, mas obviamente que o detergente não é um material pensado para material de construção. Ele pode trazer outros efeitos, né? Outras reações que a gente não está esperando. Então, o ideal é a gente trabalhar com um material que seja pensado para estar dentro da mistura de concreto, tá? Mas não era uma coisa incomum de ser feita. Galera, nesse tipo de processo, quando a gente coloca o aditivo, a preocupação que a gente tem é em relação à segregação. Então, como ele consegue dar essa fluidez ali para a nossa pasta de cimento, um dos problemas que a gente pode ter é ter essa separação entre a pasta e o agregado. Então, o agregado ficar, por ele ser mais pesado, né, ele ficar ali todo junto e a pasta conseguir fluir. A gente precisa chegar numa proporção de aditivo que mantenha o concreto unido, o concreto todo junto, certo? Por isso que eu tô falando que as proporções são bem pequenas. Tem que ir testando para ver qual que é a proporção que consegue trazer fluidez, mas que não faz essa separação do material. É essa ainda que eu não consegui chegar. Então né, a gente tem um aditivo ali plastificante na faculdade, mas eu não consegui chegar numa proporção ideal ainda. As que eu usei estão muito aditivo e a gente tá segregando, tá separando o material. Quando eu falo muito, pessoal, é 20 ml, é isso aqui, ó. Numa mistura de concreto ali com 10 quilos de brita, mais ou menos, né? Então, é uma proporção muito, muito pequena. Então, é um material que rende bastante, assim. Os aditivos que trazem esse aspecto são os plastificantes e os super plastificantes. Esses daqui. Plastificante e super plastificante. Esses dois. Ok? Esse aqui a galera já viu? Já fazem? Nunca viram? Já vi só na internet. Na internet? Essa turma não chegou a fazer, então, fazer slump? Não. Não.
O Wilson já viu lá, acho que mais o pessoal da engenharia mesmo, né? É bom até para eu entender, pessoal, quem já viu, quem já fez, né? Porque às vezes a gente pensa que vocês já estão, né? Já tiveram contato e tal. É bom saber que vocês não tiveram, que daí a gente consegue programar essas idas para laboratório, né? Então, essa matéria que infelizmente ela não tem essa carga prática em laboratório, né? Mas a gente consegue encaixar em outras disciplinas, né? Dá para ir sim. Bem tranquilo. Galera, então esses são os 2 ensaios básicos, certo? Ensaio de abatimento ou slump test e aí o ensaio no estado endurecido. A gente pode fazer esse ensaio aqui do slump e utilizar esse material já para fazer a moldagem dos corpos de prova. A gente otimiza o material que a gente retirou ali do local, né? E faz a aplicação ali, a montagem de 2 ou 3 corpos de prova, né? Beleza. Além do ensaio de resistência à compressão, eu vou mostrar para vocês um último ensaio que está relacionado com a evolução do ensaio de resistência, que é o ensaio de módulo de elasticidade. Quando a gente fala de controle de qualidade de material, esse aqui já virou meio que um ensaio básico também. Que é esse ensaio aqui. O que ele faz, pessoal? Nesse ensaio, além da gente ver a resistência em si, né, a compressão, então ele vai ser usando a mesma prensa, fazendo o mesmo processo de aplicar a carga na base do corpo de prova, né, em si, então fazer essa aplicação para apertar o corpo de prova. A gente vai, nesse processo, analisar a sua deformação lateral. Então, pensa comigo, a hora que eu estou aplicando, né, a força na superfície do corpo de prova, consequentemente ele vai abrir até ele começar a quebrar. Esse processo de abrir essa deformação lateral, ela é medida através de alguns equipamentos que são acoplados na lateral do corpo de prova, que é o que a gente chama de extensômetros ou string gauges, vocês podem ouvir das duas formas. Esses extensômetros aqui, então a gente acopla ou cola alguns pequenos extensômetros na lateral do corpo de prova, então no corpinho dele, né, nessa parte de lado aqui dele, para a gente fazer essa medida lateral do corpo de prova. E aí a gente consegue medir como que ele vai aos poucos se deformando até ele quebrar. Nós temos uma normativa, que é a NBR 8522 de 2017, que faz as prerrogativas para esse ensaio. Qual que é a diferença dele em relação com o ensaio de resistência à compressão? Esse ensaio aqui é um pouquinho mais demorado, tá? Então, o ensaio de resistência, a gente vai aplicando uma carga contínua até que ele quebre. Aqui no módulo, a preparação do corpo de prova é um pouquinho maior, então a gente tem que fazer uma preparação, né, de colar os string gauges ou de acoplar o extensômetro ali na lateral, e a gente tem uma aplicação de carga em patamares. Então vai fazendo assim: aplica a carga, cessa a carga, deixa, daí aplica de novo, deixa mais um tempo parado, aplica, deixa, e aí aplica até o final, até ele quebrar. Então nós temos patamares de aplicação de carga para a gente conseguir ter uma visão bem completa dessa deformação do corpo de prova ao longo do processo. Então vai analisando como que ele vai e volta. Aí ele vai, aplica a carga e daí a partir dali ele já não volta, que é o que a gente chama de deformação plástica, né? Que o concreto já está deformado de uma forma permanente. E aí vai aplicando carga e ele quebra. Então a gente consegue analisar essa deformação de uma forma bem contínua e bem completa. É um ensaio bem interessante, porque uma das coisas, né, que acontece em obra vai ser esse processo de deformação. Então, a laje vai estar se deformando, a viga vai estar se deformando ao longo do tempo, os nossos pilares vão ter, né, o processo de compressão, ele pode se deformar por flambagem, então a gente precisa conhecer essa característica, ela dá uma visão bem completa do nosso material, da nossa mistura de concreto. É
um processo bem interessante de ser realizado. Para quem trabalha na área, né, de controle tecnológico em si, trabalha um pouco com materiais de construção, a junção desses dois ensaios já ficou meio que automática. Eles trazem informações muito complementares e aí a gente consegue, né, ter esse resultado completo aí para levar para frente, para analisar diferentes tipos de mistura, para analisar a sua evolução ao longo do tempo. Então, são dois ensaios que a gente acaba acoplando bastante. Nesse ensaio, pessoal, os string gauges, eles são, esse equipamento, né, o extensômetro que vai na lateral, eles são um pouquinho mais caros, então precisa fazer uma compra em si, por isso que não é todo o laboratório que tem. Aí eu posso trabalhar só com a resistência à compressão. Esse é o meu ensaio básico. Esse aqui é um complementar, né? Então, se eu tenho possibilidade, eu faço, se eu não tenho, eu não faço. E aí ele fica assim, né? Então, entra o corpinho de prova, aí a gente coloca o extensômetro, acopla na lateral e aí vai fazer a aplicação de carga. Então, aplica, solta, aplica, solta, aplica, solta, e aí aplica até ele quebrar. Então, mais ou menos, se o ensaio de resistência à compressão, ele leva em torno aí, né, pode levar até uns 3 minutos, se o meu corpo de prova for pesado, né, em si, para fazer essa aplicação de carga contínua e ele quebrar. Esse aqui vai levar, tipo, uns 8, 10 minutos, então ele demora um pouco mais, tá, em comparação com o outro. E aí, no final, fica o corpo de prova quebrado, rompido, né? Beleza. Galera, esses são os nossos testes básicos para concreto. Obviamente, a gente tem mais ensaios, né, que podem ser realizados em si nesse material. Esses são os mais simples para ter esse controle tecnológico de um material que é tão utilizado, né, em si. Com isso aqui, vocês conseguem ter uma visão completa de como que o material está evoluindo, conseguem entender como que está o seu estado ali no estado fresco e fazer uma análise interessante aí para prever se a sua obra vai ter a durabilidade necessária e tudo mais. Além disso, nós temos um último ensaio aqui que eu vou mostrar para vocês hoje, que é o ensaio de aço. Deixa eu reduzir essa imagem aqui. O ensaio de aço é esse aqui, é um ensaio de resistência à tração. Então, galera, se a gente for pensar na obra em si, nos nossos elementos estruturais básicos, a gente vai ter dois tipos de esforços que vão estar atuando nos meus elementos estruturais. Então, nas minhas vigas, nas minhas lajes, né? No pilar, normalmente é compressão, então ele é comprimido, né? Assim como o que acontece ali no corpinho de prova. Agora, as vigas, as lajes, elas vão sofrer duas ações principais, que vai ser a ação de compressão na parte de cima e de tração na parte de baixo. Isso acontece tanto para as vigas quanto para as lajes. Então, em cima a gente vai ter compressão, e aí quem que resiste muito, muito bem à compressão? O concreto. O concreto resiste super bem, por isso que a gente usa ele. Show! Mas, na parte de baixo, a tendência desses elementos horizontais, que são as vigas e as lajes, a tendência é tracionar, é ele abrir. Então, fazer esse processo aqui, né? E abrindo à medida que vai aplicando carga. E a parte de baixo vai tracionar. Putz, o concreto não resiste nada bem à tração. Então, vamos dizer assim, se o concreto resiste mais ou menos um 30 MPa à compressão, show! A sua resistência à tração vai ser 10% disso. Então, é 3 MPa, mais ou menos. Galera, essa é a resistência de um tijolo. Tijolo a gente quebra batendo no chão. Então, não é uma resistência que funciona para projeto estrutural. O que aconteceu? Como que a gente resolveu essa situação? Colocando aço. Então, o aço, ele entra com o objetivo principal nas nossas estruturas. Claro que ele vai auxiliar também a resistir à compressão, que ele vai, né, auxiliar para outras ações, como esforço cortante com os estribos, né, em si, a flambagem com os estribos no pilar. Sim, ele ajuda em outras situações, mas o seu foco principal é estar nessa região de tração, para segurar esse processo, para não deixar que a minha viga, que a minha laje se quebre por completo. Então, a gente precisa o quê? Trabalhar com a resistência à tração do aço.
Logo, o seu controle de qualidade básico é o ensaio de resistência à tração. Esse ensaio ele vai ser realizado assim, a gente vai ter uma prensa, essa aqui também tem lá na Unopar, eu não cheguei a utilizar ela ainda, mas eu sei que ela foi calibrada no começo do ano, então é para ela estar 100%. Não cheguei a realizar esse ensaio ainda, também precisa de um técnico para fazer a utilização dessa prensa, não consegui marcar, mas eu sei que alguns outros professores já utilizam, acho que o professor Fabiano usa, se eu não me engano. Acho que o Canova também. O que acontece? Nós vamos pegar uma barra de aço, então um pedacinho de barra, pode ser uma barra comercial já, então uma barra que a gente utiliza normalmente em obra, e aí eu vou fazer o controle, então eu vou ver se ela vai chegar na resistência que eu preciso. E aí a gente vai fazer o quê? Vai posicionar essa barra com 2 garras, então ela vai ser segurada aqui e aqui. 2 garrinhas em cima e embaixo segurando a barra de aço, né? Acoplando ela. E aí a gente vai o quê? Puxar. Vai abrir essa barra, puxar até ela romper. Esse processo de ensaio, ele acontece através dos procedimentos da normativa 6892 de 2013, tá? Nesse processo a gente vai ter o quê? Aplicação de uma tensão, né, de uma carga de tração naquela área ali da minha barra de aço e vai ter o quê, né? Essa resposta. Então, vai ter uma deformação que vai acontecer até acontecer o rompimento. Galera, quando a gente tem um ensaio como esse, nós vamos ter um tipo de deformação diferente. Então, o nosso material concreto, ele é um material frágil, ou seja, antes dele se deformar muito, ele vai romper, ele vai quebrar. Então, ele vai acabar quebrando antes dele ter uma deformação muito grande. Ele não aguenta, né, deformações um pouco maiores. Então, ele acaba quebrando, fissurando. Aqui no concreto, não. O tipo de no concreto, no aço não. O tipo de rompimento do aço, né, é diferente, porque esse material, ele é um material dúctil. E o que isso quer dizer, né? Vamos pensar aqui. A gente vai ter algumas fases de deformação, então acompanha comigo. Vou aplicando tensão, vou aplicando tensão. Ele tem uma primeira fase que é a dita deformação elástica. O concreto também tem isso. Ou seja, apliquei carga, né? Aqui tração. Se eu soltar aquela carga, o material volta ao tamanho original. Isso acontece tanto para o aço quanto para o concreto. Claro que a deformação elástica do concreto é um pouco menor, mas acontece também. Aí a gente vai ter uma segunda fase, que é a fase de deformação plástica. Essa fase de deformação plástica é quando eu vou aplicando carga e o meu material, né, mesmo que eu solte essa carga, ele se deforma de uma maneira permanente. Consequentemente, se eu tiro a carga, ele vai ficar deformado, porque ele já, né, não conseguiu mais voltar para o seu estado original. Isso é uma deformação plástica. Isso tem tanto no aço quanto no concreto. Beleza. A fase do concreto acaba aqui. Então, ele se deforma de uma maneira permanente e daí ele rompe. No aço, não. No aço, a gente tem uma continuidade, que é o que a gente chama de um patamar de escoamento, que começa a partir daqui. Então, a gente vai ter esse patamar de escoamento até chegar lá na fratura. Então, o que vai estar acontecendo, pessoal? Nesse processo, a gente vai ter uma coisa que a gente chama de estricção. Ou seja, depois que o meu aço se deforma permanentemente, ele vai esticar e ele vai virar um fio. Então, ele vai esticar. Pensa comigo como se fosse um chiclete. Então, eu pego um chiclete e eu vou esticando o chiclete e ele vai virando um fiozinho, até ele quebrar, até ele romper. Com o aço é a mesma coisa. Então, ele abre, deforma e aí ele vai virando um fiozinho, ele vai ficando fino, vira aquele fio e aí sim, depois do processo de extracção, que ele vai fraturar. Então, esse processo de fratura do aço é diferente, ele é um material dúctil, ele tem uma deformação ali, um patamar de escoamento, um processo de virar um fio, que é a extracção, para daí sim ele fraturar.
Então, galera, se a gente for comparar, né, o tempo de fratura e até a própria resistência de um material como esse, o do aço é muito maior em comparação com o concreto. Por isso que a combinação dos dois funciona muito bem. O aço ele resiste super bem à tração, e esse é o seu ensaio básico, mas ele resiste muito bem à compressão também, né? Ele também aguenta solicitações nessa outra vertente. Só que o nosso foco principal é aqui. E aí, né, pessoal, qual que é o valor que a gente quer chegar, o que a gente utiliza? Nós temos dois tipos de aços que são comerciais e que são utilizados dentro do ambiente de construção, que são esses dois aqui, o aço CA50 e o aço CA60. E esses valores, 50 e 60, estão relacionados com a resistência do meu aço à tração, ou a sua tensão de escoamento, é a mesma coisa, é o que é obtido através desse ensaio. E aí, as nossas barras comerciais básicas, elas estão aqui, ó. Então, vão ser as barras que vai lá do 5 milímetros ali até a gente chegar no 32. Então, FIDE 5, FIDE 6,3, FIDE 8, FIDE 10, 12,5, né, 16, 20, 25, 32. Então, todas essas barras comerciais, quando eu falo FI, né, é o diâmetro da barra, né? O diâmetro do círculo aqui. Aqui, o diâmetrozinho do círculo. Então, todas as barras comerciais, elas são aços do tipo CA50, ou seja, elas têm uma resistência à tração de 500 MPa. Então, olha em comparação com o concreto, né? A gente trabalha com concreto ali, começando lá no 20 MPa, indo no máximo aí para um de alta resistência, 100 MPa, né? Por aí. São os nossos aços, os nossos concretos mais comuns. Aqui o aço já vem para 500 MPa. Então, olha a comparação, né, de valores em si. 500 MPa ou 50 kgf por milímetro quadrado. Então, esse é o nosso aço CA50, são as barras comerciais comuns. E aí, a gente tem o aço CA60. O CA60 vai ter uma resistência de 60 kgf por milímetro quadrado ou 600 MPa. Esse aço aqui, pessoal, são os aços bem finos, então são os nossos fios, os nossos arames, que já tem, né, um diâmetro, então um fio, uma bitola muito, muito pequena em comparação com as barras comerciais. Aí eles têm uma resistência um pouco maior, então tem lá 600 MPa ou 60 kgf por milímetro quadrado. Então, esses são os dois tipos de aços comerciais que a gente utiliza. Aí, esse ensaio ele pode ser utilizado para controle de qualidade, né, em si. Então, se eu estou desconfiado da barra em si, se eu quero saber se realmente é uma barra que tem o aspecto que eu preciso para levar ela e utilizar em concreto armado, eu posso fazer um teste, tá? Eu sei, se eu não me engano, ali na Unopar mesmo, foi realizado o teste com algumas barras comerciais que tinham sido trazidas de outro país, para eles verem se tinha realmente essa resistência, e não tinha. Então, eles conseguiram fazer essa análise, né? Acho que é alguma obra que queria trazer esse controle. Então, são ensaios que podem ser realizados para controle de qualidade. Ok? Galera, em relação aos ensaios aqui, alguma dúvida, algum questionamento, algum desabafo? Tranquilo, prof. Tá joia? Então, meu povo, agora que a gente teve uma visão mais geral, né, em si do controle, então a gente fechou aqui conversando sobre controle de material mesmo, né, em si, esses finais aqui, vocês viram nessa última unidade toda essa parte de controle de qualidade, desde o processo em si, controle no projeto, como que a gente tem que pensar, controle de material para fazer sua compra e não desperdiçar, né? A gente falou lá de ordem de compra em si. Então, a gente teve uma visão geral da necessidade desse tipo de controle para conseguir chegar ao quê? Numa obra que seja durável. Então, para ir para os finalmente... Opa! Spoilers! A gente entra aqui em algumas filosofias da professora, né? Porque é assim que a gente gosta de fechar o semestre. Então,
Pessoal, o que eu quero deixar de pensamento para vocês nessa disciplina, né, agora que a gente está fechando ela, é a importância de um controle de qualidade nas diferentes etapas de um processo construtivo. Então, se a gente for analisar tudo que a gente viu lá da primeira unidade, chegando aqui no final, fazendo essa junção de conteúdo, a gente definiu, né, quais são os parâmetros para a gente ter uma obra de qualidade. Então, essas estruturações novas que a gente está pensando, trazer uma estruturação mais modular, que utilize menos resíduos, que tenha um aspecto mais sustentável, né, que a gente trouxe lá com o steel frame, wood frame, com mesmo os elementos pré-fabricados. A gente falou de toda uma etapa de conforto, e aí vem o lance da qualidade para o usuário final, de ter uma obra que seja funcional, né, e que seja confortável mesmo. Então a gente falou do conforto acústico, do conforto lumínico, né, do conforto térmico. Esses 3 aspectos vão entrar, sim, no desempenho final da estrutura, e a gente não pode negligenciar essas etapas, né? É bem essencial que isso seja levado em consideração dentro do projeto, dentro da obra. Aí a gente conversou sobre os problemas, e aí, para mim, realmente o negócio fica muito claro, né? Então, o que acontece se eu não levo em consideração uma compatibilização de projeto, se eu não conheço os materiais que eu estou utilizando, se eu não faço um acompanhamento dos processos de obra? Vai gerar, né, pessoal? Vai gerar diferentes tipos de problema. Vocês trouxeram para mim nos trabalhos diagnósticos muito interessantes e completos. Eu vi alguns casos diferentes, né, com os trabalhos de vocês, e isso abre bem os olhos, né, em relação ao que acontece dentro de uma estrutura, como que ela vai se comportar ao longo do tempo, e essa necessidade da gente olhar para a construção num primeiro momento pensando no futuro. Então trazer esse controle não só ali no processo em si, mas levando em consideração como que essa obra vai envelhecer, como que aquela edificação vai estar depois de alguns anos, quais são as manutenções que vão ser necessárias. Claro que manutenções pontuais vão ser necessárias, né, que a gente vai ter que fazer, né, pequenas correções e tal, mas para a gente pensar ali no início já e tentar fazer uma projeção, imaginar isso no futuro, né? Para a gente entender que as nossas escolhas, né, os nossos improvisos, essa falta de acompanhamento, ela vai sim ter consequências. Então, para vocês terem conhecimento disso, acho que o objetivo dessa disciplina e dessa unidade em específico que falou dos problemas é vocês entenderem, tipo, o que gera quando a gente não tem esse tipo de pensamento, quando a gente não leva em consideração esses aspectos de controle, de fazer uma escolha de material pensada, de acompanhar os processos, de pensar na funcionalidade para o usuário. O que isso gera? É o que a gente viu ali na unidade 3, certo? Então, convido vocês a fazer esse pensamento final nesse sentido. E, obviamente, né, pessoal, aqui na unidade 4 vocês viram a vastidão que a gente tem de tipos de ferramentas diferentes para fazer controle. Então, eu não quero necessariamente forçar vocês a fazer um controle utilizando softwares e as últimas tecnologias. Se for à vontade, com certeza. Hoje a gente tem muitos tipos de programas diferentes para auxiliar nesse processo de controle. Mas, galera, controles básicos, uma organização, né, que funcione dentro da sua empresa ou dentro do seu trabalho como profissional, já vai conseguir corrigir muitos problemas ali na hora da obra em si, na hora do seu trabalho, né, dos seus processos e no futuro também. Então, otimizar a orçamentação, otimizar o processo, o tempo de realização daquele serviço e trazer uma estrutura que seja funcional e que seja durável. Então, se não tinha ficado enfatizado a importância do negócio, agora, né, enfatizamos ainda mais, certo? E aí, claro, né, galera, o último pensamento aí da disciplina é relacionado a isso. Qual profissional que você quer se tornar a partir daqui? Então, né, um último pensamento que eu quero trazer para vocês, e acho que essa disciplina é bem propícia para a gente pensar nisso, é vocês pensarem na sua carreira e nos seus objetivos profissionais com esses cursos que vocês estão fazendo e, né, logo vão estar aí finalizando e trabalhando na área.
Galera, fazer construção, fazer projeto é uma coisa, né, que dentro da nossa área, assim, é vista até, não só da nossa área, né, mas dentro da sociedade, é vista como uma coisa fácil, uma coisa que qualquer um faz, não, mas é só um desenho, não, mas é só fazer o que todo mundo faz, já é feito assim há tempos. Mas eu pergunto para vocês, que tipo de profissional que você quer se tornar com esse curso? Você quer ir para o caminho que sempre foi feito, é o que todo mundo faz, é o que sempre funciona e não dá nada, ou você quer o quê? Diferenciar. Então, né, ter esse tipo de pensamento de controle de qualidade, utilizar estruturas que sejam mais sustentáveis, evoluir dentro da profissão, trazer inovação, trazer uma renovação em alguns aspectos que podem ser utilizados por muitos anos, trazer uma estrutura que tenha qualidade e que seja durável, que seja funcional para aquela situação, para aquele cliente, para aquela pessoa. Então, galera, eu convido a vocês a pensarem no futuro e a pensarem no porquê vocês entraram aqui e qual era o seu objetivo inicial com o curso. Principalmente nesse ano, que foi um ano extremamente pesado, um ano muito difícil da gente conseguir entrar no ritmo e conseguir avançar, né, dentro das disciplinas. Acho que virou um processo de adaptação assim bem absurdo, né? Eu convido vocês a lembrar de quando vocês entraram no curso, qual era o objetivo que vocês tinham dentro desses cursos, né? Em relação à profissão, né? Eu quero me formar, eu quero trabalhar na área, eu quero melhorar, né, o meu conhecimento técnico, eu quero evoluir dentro dessa profissão. Galera, se apeguem nisso, renovem as energias para o próximo ano, o negócio vai melhorar, a gente vai voltar e vocês precisam utilizar desses recursos, por mínimos que sejam, né, em relação ao que a gente tinha no presencial, para vocês conseguirem avançar e fechar o curso da maneira como vocês tinham se planejado. Então, não usem uma situação como essa como uma forma de desanimar vocês, certo? Peguem isso e foquem. Não, eu vou fazer esses semestres, né? Eu não sei como que a gente vai estar no próximo em si, em relação à situação nacional aí, mas peguem esse tempo para vocês analisarem e renovarem as energias nesse sentido de não, o meu objetivo é maior do que todos esses empecilhos que está tendo dentro do curso, dentro, né, da nossa situação aí de contato, tá? Isso não vai parar vocês, né? E isso vai só fazer vocês avançarem. Então, se apeguem nisso. O que vocês tinham planejado e como vocês estão desenvolvendo isso dentro do curso, independente do tipo de situação. Acho que aqui do nosso lado, né, do lado dos professores, a gente tentou ao máximo nesse ano trazer recurso para vocês. Acho que o foco foi muito esse, de fazer com que vocês pudessem ter acesso às aulas, de que vocês conseguissem, né, aproveitar das disciplinas, mesmo nessa situação completamente atípica. Eu espero realmente que vocês tenham conseguido, né, pelo menos dentro do possível, aproveitar as disciplinas e conseguir avançar dentro do conteúdo. E, obviamente, né, que a minha parte só vai até um pedaço. Então, a partir daqui, depois da tela, né, aí o negócio é com vocês. Por isso que eu peço que vocês renovem as energias aí, principalmente para essa semana de prova que está por vir, certo? E aí, vamos conversar sobre ela? Sobre a baita? Deixa eu trazer para cá. Depois das filosofias finais, né? Para dar aquela animada. Obrigada aí, prof, pelo incentivo. Não é? Acho que é importante, gente, nesse final. Foi um ano muito louco, né? Deus o livre. E essa turma, assim, de verdade, assim, me deu uma animada, assim. Acho que sexta-feira é um dia pesado da gente pegar aula, né? No geral. Eu já tive algumas turmas difíceis, sexta-noite e tal, e que realmente vai chegando no fim do semestre e fica muito pesado, né? Ainda mais quando a turma não se interessa e tal, e eu senti uma resposta muito boa de vocês. Então, realmente, assim, no geral, eu queria agradecer muito, mesmo que obviamente as interações não são nem perto do que a gente teria no presencial, porque lá fica mais fácil, né? Eu sei que aqui
é uma inibição um pouco maior, para mim também não é uma coisa fácil, a gente do nada abrir uma câmera ali, eu fico falando com o computador, é uma coisa estranhíssima, mas eu entendo, né, essas limitações, mas mesmo assim acho que foi uma turma que animou o meu fim da semana aí, e a gente conseguiu ter umas conversas muito legais e eu consegui ver alguns trabalhos muito bons de vocês, acho que teve uma resposta bem interessante, então espero que a gente vá conversando mais aí nos próximos semestres, né, também, vá se reencontrando, de preferência no presencial, né? Valeu, prof. Sim, de preferência no presencial ano que Não vem. é? Nossa, não vejo a hora, gente, meu Deus, de voltar aí para as origens, né, um quadro. Nem o projetor eu tô mais. Ah, não, porque o projetor dava problema. Imagina! Não tem problema algum. Melhor o projetor do que esses 1 milhão de cabos que eu tenho aqui agora. Jesus! Galera, nossa provinha. A nossa última avaliação, né? Então ela vai rolar no dia 4, que é sexta-feira que vem. Certo? E aí ela vale 4.000 pontos. E aí, né, meu povo, aonde que ela aparece, né? Então, ela é uma avaliação online que vai estar na seção 1.1 da disciplina, no AVA. Então, fica lá na parte aula, tá? Do AVA. Então, lá no comecinho, na seção 1.1, vai aparecer lá a avaliação oficial 2. E aí, ela abre às 8h30 e fecha 24 horas depois. Ok? E aí o que vai cair? Então vai cair unidades 3 e 4. Certo? E aí normalmente eu faço questões, né, múltiplas. Então eu faço múltipla escolha. Eu gosto de trabalhar mais com o formato de questões do tipo verdadeiro ou falso, ou um associe, porque aí eu consigo dar a parcial para vocês. Então, se vocês erram um verdadeiro ou falso, vocês conseguem nota nos que vocês acertaram. Então, eu consigo dar uma dividida, por isso que eu tenho mais esse formato. E, claro, questões abertas também. Galera, aquele mesmo esquema. Então, as minhas provas, né, o esquema é sempre o mesmo. Vocês responderem o que eu tô perguntando, então não precisa se estender muito na resposta em si. Responder com as suas palavras, então não pegar nada pronto da internet, porque o formato é diferente, né, em si, não é esse o objetivo. Então eu entender a lógica de pensamento de vocês, como que vocês resolveriam a questão em si, né, e assim eu consigo analisar um pouco melhor e dar nota. Quando eu pego questões copiadas em si, eu desconsidero. Então, vocês não precisam ir para essa escolha, tá? Não tem nem porquê. Aí, né, pessoal, as notas. As notas vão entrar, então, até o dia 5, tá? Até o dia 5/12 lá. Provavelmente de tarde eu vou estar corrigindo para vocês e daí eu posto. Essa disciplina é um pouco mais rápida de correção, né? Eu tenho algumas de cálculo dessas, levam mais tempo, mas a de vocês vai ser mais tranquilo. Então, as notas até o dia 5, tá? Tanto as notas da prova e as notas dos trabalhos, tá? O trabalho, né, o último, ele tá fechando hoje à meia-noite, então eu só vou postar ele depois que ele fechar. Então, eu já corrigi alguns, né, já mandei alguns feedbacks e tal, mas eu vou postar só depois que finalizar. Então, quem ainda não finalizou, tem tempo, vai lá, faz os diagnósticos e tal. Galera, essa parte que vocês fizeram no trabalho, com certeza ela vai estar englobada dentro da prova, né? Então, essa parte de diagnóstico, de entender os problemas, de trazer uma soluçãozinha, né? De saber o que é o problema, o que pode estar acontecendo naquela situação, com toda certeza vai estar dentro da prova, né? Não tem nem como. Foi um trabalho único, é um trabalho bem grande em si. Acho que vocês conseguiram trazer muita informação, então tive trabalhos bem completos, alguns assim, até como se fosse tipo um laudo bem profissional mesmo, assim, extremamente, né, extenso e completo em informação, então ficou uma coisa bem legal, assim, que me surpreendeu bastante, gostei demais.
e sim, né, fazendo um fechamento final. Pessoal, fico à disposição de vocês aí nos próximos semestres, para a gente ir conversando, para ir trocando ideia, o que vocês precisarem de mim, eu tô por aí, né? Não, mesmo se a gente não tiver aula, né, em si, contem comigo dentro dos seus cursos aí para estar auxiliando no que for necessário, beleza? Aí eu pergunto de vocês agora, pessoal, dúvidas em relação à prova, em relação ao trabalho, ainda tem alguma coisa pra gente, né, ajudar e esclarecer? Tamo aí. Dúvidas nenhuma, prof. Eu também queria agradecer. Esse semestre foi uma evolução enorme, eu acho que para várias pessoas, não só nessa matéria, mas eu acho que agora a gente começa a ver o final do curso lá, que até então a gente achava que não tinha aprendido nada, mas nesse semestre eu acho que deu para perceber assim, o quanto que a gente evoluiu, o quanto que a gente aprendeu. Com certeza. Foram dias difíceis, mas eu acho que para todo mundo, né, foi complicado. Mas obrigada, prof, por tudo. Não, imagina, obrigado a vocês, gente, da presença, da participação, né? Obrigada, prof, pela aula, pelo semestre em si. Obrigado a Tudo vocês. show. Nenhuma dúvida. Tá tranquilo? Joia. Pessoal, então é isso. Se não tem mais dúvidas, nós fechamos por aqui, né? Falei que hoje ia ser mais tranquilo, mais rápido. Galera que tem aula comigo segunda, né? Então, segunda a gente começa a semana de provas em si, mas o pessoal de Sistemas 1 tem uma última aula comigo lá no Nopar presencial, tá? Então, eu vou mandar uma mensagem ali no grupo de sistemas, mas não esqueçam da impressão das suas plantas baixas, tá? Para levar para lá, que daí a gente conversa na segunda-feira. Pessoal, no mais, de novo agradecer, muito obrigado aí por esse semestre, por essa presença de vocês aqui, né, de forma online, que a gente consiga, né, no próximo semestre voltar de uma forma aí mais humana, com contato um pouco maior, né, em si, né, mas acho que vai ser uma prova tranquila. O que vocês precisarem do meu auxílio, eu vou estar ali no grupo, tá? Então, no horário da aula, semana que vem, eu vou estar ali disponível para auxiliar vocês, caso tenha algum problema de sistema, alguma coisa de interpretação ali que eu possa auxiliar, né? Mas, no geral, acho que vai ser uma prova tranquila em si e vocês vão conseguir fechar o semestre tranquilamente, tá joia? Então, estão liberadíssimos, meu povo. Tchau, prof. Obrigada. Tchau, até. Obrigado vocês. Obrigada, prof. Bom final de semana. Obrigado. Boas Tchau, férias gente. em breve. Obrigado. Pois é, boas férias também, né? Vamos que vamos. Dar uma descansada. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, gente. Até. Deixa eu ir fechando. Tchau, prof. Obrigada. Tchau, obrigado vocês. Até mais. Deixa eu parar as gravações. Aqui o Wilson também mandou obrigado, né? Valeu aí. Vamos que vamos.